pegar minha semente para plantar lá no altar. Vai nascer muito dinheiro. Deus vai me abençoar. Vou entrar nessa campanha. Um sacrifício vou fazer. Entregar tudo que tenho para poder me enriquecer. Quero ter carro importado, até mesmo um avião. Eu vou ser um homem rico. Esta vai ser minha salvação. Vou fazer o sacrifício. Minha oferta é entregar. Vou pegar tudo que eu tenho e colocar lá no altar. Determinar com a minha fé. Quero a Deus desafiar. Eu vou ser um homem próspero. Deus vai ter que me reembolsar, pois eu sou filho do rei. O seu nome é Jesus. Ele não é um miserável e eu vivo na sua luz. E vai ser para a sua glória tudo o que ele me der. Vou provar a todo mundo que eu sou um homem de fé. Acredite quem quiser. Vou ser muito importante. Eu nasci para ser cabeça, ter uma vida abundante e viver na abundância. Ao ver meu pobre irmão, vou orar por seu dilema e, através da oração, resolver o seu problema. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu postei no meu blog este poema, depois eu refiz ele porque eu resolvi refazê-lo. Ironicamente, esta manhã, quando eu fui buscar o pão na volta, Satanás começou a falar comigo. E, na contramão dos fatos, começou a tentar me dissuadir, questionar o dízimo, é exemplo disso. Enfim, sempre aquela velha palavra que faz tão bem ao nosso ego, ao nosso eu, à nossa natureza humana. E ele falava de uma forma tão sutil aos meus ouvidos, quando dizia que o dízimo é a questão do Velho Testamento, que nós vivemos na época da graça, enfim. Tudo isso porque eu fiz este poema, e este poema que eu citei no início deste vídeo é realmente de uma experiência de onde eu vim. Eu fiz e fazia parte do meio neopentecostal. Eu não quero nem fazer neste momento juízo de valor. Apenas explicitar o ocorrido na minha vida pregressa assim que eu me converti. Eu lembro que a igreja a qual eu fazia parte, ela adotava esses tipos de procedimentos. Fazia campanhas e mais campanhas. Havia a campanha da Rosa de Saron, havia a campanha do sal, havia a campanha, enfim, eram tantas que eu vou até me esquecer no momento, a água do Rio Jordão, enfim. E o que me era intrigante é que as pessoas geralmente gostavam muito desse chavão triunfalista, que eu vou conquistar, eu vou prosperar. Às vezes a gente ganhava um pedaço de pau que representava um cajado, que tinha a campanha do cajado, ganhava uma rosa, que era a campanha da rosa, num pragmatismo doentio. Eu costumo dizer, porque segundo a máxima, o pragmatismo é quando os fins justificam os meios que estão sendo usados, ou seja, não importa os meios que sejam usados, desde que no fim dê tudo certo. Eu costumo dizer que o pragmatismo só faz sentido quando os meios que estão sendo usados não deturpam o princípio. Que o princípio está acima de qualquer fundamento e o princípio é as Sagradas Escrituras, pelo menos no mundo cristão, no mundo teológico, no campo teológico. E a grande realidade é que, infelizmente, eu me lembro como se fosse hoje, como eu sofria, porque estava preso a outros sentimentos que eu não quero entrar nesta questão agora, mas ficava preso naquele tipo de procedimento que era adotado pela igreja a qual eu fazia parte.
mesmo sabendo que havia tantas incongruências. A exemplo disso, havia uma campanha que era a campanha da Arca, onde dava-se 3 tipos de ofertas. A oferta de ouro era um envelope de ouro, a oferta de prata era um envelope de prata e a oferta de bronze. E de acordo com a oferta, maior era a bênção. Mas Deus, pela sua misericórdia, com o passar do tempo, eu superei problemas, sentimentos subjetivos, como eu disse que não vem ao caso agora, e acabei mudando minha maneira de pensar através até mesmo de outras palavras. Inclusive, até hoje eu glorifico a Deus pela igreja que eu faço parte, porque antes de fazer parte dela, o líder dela já me influenciava, não só ele, mas como muitos que faziam parte desse núcleo, que o evangelho não é só isso. Batia sempre muito forte contra o materialismo, contra, infelizmente, esse materialismo doentio que jaz em nossas igrejas, onde o ser está acima do ter. Ou melhor dizendo, eu até falei o contrário, onde o ter está acima do ter, onde a pessoa é avaliada pelo seu CPF, pela sua conta bancária, não pelo seu caráter ou por sua índole. Mas dentro da questão da doutrina que eu vivia, uma doutrina muitas vezes humanista, colocando o homem como centro da questão, por sua vez triunfalista e um tanto relativista. Enfim, a grande realidade é que Deus, pela sua misericórdia, me libertou. E quando eu refiz este meu poema, chamado A Oferta de Abraão, Deus veio falando ao meu coração da maneira, da procedência que nós temos de ter diante de um evangelho que não fala de cruz, não fala de arrependimento, um evangelho cheio de eufemismo. Agora, a grande realidade é que nós jamais devemos esquecer que a igreja nasceu nas catacumbas em Roma, em que os cristãos, muitos deles morreram queimados por causa do amor à palavra. E até a própria palavra, por exemplo, a gente não vê palavras tais como Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 6 da sua primeira carta, quando escreveu a Timóteo, onde ele testifica porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns deles se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. E o incrível é que, para ler o texto todo, a partir do versículo 3, testifica-se o seguinte: se alguém ensina outra doutrina que não concorda com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca das questões e contendas das quais nascem as invejas, porfias, blasfêmias, suspeitas malignas, contendas de homens corruptos de entendimentos e privados da verdade, cuidando-se que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade. Essa letra é muito pequena, meu Deus. E com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar dele. E principalmente o versículo 8, que eu gostaria de enfatizar. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Os que, porém, querem ficar ricos, caem em tentação e no laço, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, os quais submetem aos homens na ruína e na perdição. Esse é um texto que nós encontramos na segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, a partir do versículo 3 do capítulo 6. Diga-se de passagem, essa Bíblia é muito boa, mas as letras dela são muito pequenas e a idade
vai fazendo com que nós encontramos, ou aumenta-se o grau dos óculos, ou então aumenta-se a letra, enfim. A questão agora não é essa. A questão é porque realmente veio ao meu coração um procedimento tão antagônico, como eu disse, vindo de um meio neopentecostal. Uma filosofia que abarca o ter e não ser. Com muitos líderes, eu não quero citar nomes, se locupletando, vivendo nababescamente, angariando dinheiros e mais dinheiro, riquezas e mais riquezas, esquecendo do que disse Jesus Cristo quando falou que nada podemos levar deste mundo. Quando a palavra diz, através do próprio Senhor Jesus Cristo. Enfim, a grande realidade é que por pensar, e esta é a realidade, Satanás, como eu disse, essa manhã tentou sussurrar nos meus ouvidos, tentando ir para o outro caminho, para o outro flanco, dirimindo as questões do dízimo e das ofertas. Então eu simplesmente poderia citar textos tão profundos como Mateus 23, onde o próprio Jesus diz que fazeis bem em dar os dízimos e as ofertas. Mas ele critica porque as pessoas dão ofertas do cominho, do engodo, e dão o dízimo, enfim, mas não fazem o que é imprescindível. É melhor a gente ler ou ler para que fique mais dentro do contexto do que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Lá vai eu brigar com as letras que dançam, a qual encontro uma grande dificuldade para poder ler o que está escrito aqui. Mateus capítulo 23, agora não vou me lembrar se é 23 ou 22. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, dai os dízimos da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante, da lei e da justiça, é a misericórdia e a fé. Deveis, principalmente essa última parte que fecha tudo, deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Talvez há que se dizer, Jesus vivia na época da lei ainda, então ele fala isso porque ele falava aos fariseus. O escritor de Hebreus disse coisa semelhante. Ou seja, o dízimo transcende. No capítulo 7 do livro de Hebreus, em que testifica sobre quando Abraão deu uma oferta a Melquisedeque. E quando Abraão fez isso, não havia sido instituído as leis por Moisés. A questão agora também não é essa. O que Satanás sussurrava aos meus ouvidos é que, para que eu pudesse dirimir. E o incrível é que eu não quero nem pensar a respeito disso. E quando veio esse pensamento, eu pensei comigo, poxa vida, a gente tem apostatado, a gente tem deixado tantas questões que antes eram imprescindíveis, deixando-nos levar pela modalidade. E ainda que realmente não houvesse necessidade do dízimo ou das ofertas, eu ainda assim o faria, na lei do amor por Deus. E quando pensei isso, achei que havia resolvido a questão e a caminhada, como era longa, novamente o sussurro veio ao meu ouvido. Mas e se o seu pastor, você está devolvendo ou dando o seu dinheiro para que o pastor possa viver nababescamente? Então eu fechei com um só pensamento. Se o meu pastor, porventura, estiver fazendo isso, ou seja, quando eu oferto, quando eu devolvo o dízimo, ainda que seja tão pouco, outro dia eu fiquei um pouco constrangido, porque para a honra e glória de Deus, a minha igreja é uma igreja bem-aventurada. E quando eu ia em direção ao altar, eu pensei, gente, o que eu faço é tão pouco, tão quase sem significado, porque eu ganho pouco. Mas Deus me viu que ainda que o pouco que eu ganho se der para comprar um pão para um missionário, um remédio para alguém que precisa, já está de bom contento, não ao pastor da minha igreja, mas a esse Deus maravilhoso. A grande realidade é que isso me trouxe um outro pensamento.
porque normalmente, principalmente a minha igreja, que é uma igreja missionária, e isso eu falo de experiência porque eu vejo ela ajudar as pessoas e eu mesmo já fui passivo de ser ajudado por essa igreja. Ou seja, fazendo uma analogia, esse dinheiro é para eu comprar, ainda que seja apenas 1 metro do tanto de corda que precisa para salvar aqueles que estão perdendo, como se estivesse perdido num buraco para que pudesse lançá-lo, já que é uma outra máxima do evangelismo, que existe aqueles que descem ao buraco, ou seja, os missionários, para resgatar os que estão perdidos. Existe aqueles que dão a corda, ou que seguram o outro lado da corda. Existe aqueles que compram a corda. Por enquanto, eu sou aquele que não tenho condições de comprar um rolo de corda, mas que ainda que seja por 1 metro da minha parte. Então eu pensei comigo nesta minha analogia. Eu estou dando corda para que possa resgatar vidas que estão perecendo. Mas se porventura o meu pastor estiver pegando essa corda, ele vai ter 2 opções. Ou vai pegar essa corda para ajudar o próximo, ou para enforcar a si mesmo. Porque ai daqueles que usam o fluo dos bens e desviam. Mas até que me prove o contrário, se eu resolver a questionar a liderança da minha igreja, quantas viúvas, quantos missionários e quantos necessitados se levantarão a favor deles, pelo bem que a igreja que eu faço parte já fez a estas pessoas. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Amém.